transforme a nossa vida, não pela nossa eloquência, mas sim pelo poder do Teu Espírito Santo, para que o Senhor fale aos nossos corações nesse momento, em nome de Jesus que eu oro, amém. Pode se assentar, meu irmão. Existe uma velha canção, que talvez você conheça, que fala assim: quando o Senhor estendeu a sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, cego e perdido, sem Deus e sem Jesus, quando o Senhor estendeu sua mão para mim. Depois do terceiro culto você conseguiu tirar, né? Eu quero falar com você, com pessoas que entendem essa canção, porque essa canção nos lembra quem nós éramos. Nós éramos cegos, pobres e perdidos. Até que um dia não fui eu que busquei ao Senhor, não foi você que buscou o Senhor. Até que um dia Ele, na sua majestosa graça, estendeu a sua mão a nós, para que nós pudéssemos ter vida. E é interessante que esses pobres, cegos e perdidos, eles passam agora não a viver um momento de culto, porque esse momento que nós estamos aqui nessa noite é só um plus, é um pouquinho que nós vamos viver no céu. Deus não chamou você para culto. Deus te chamou para algo muito maior. E Ele deixa os cultos aqui nessa terra para que eu e você possamos desfrutar um pouco do que vamos desfrutar na eternidade. Mas eu e você fomos chamados para sermos proclamadores do reino. Eu e você fomos chamados com uma missão. E ser discípulo de Jesus é ser um agente de transformação. Ou seja, em cada local que você entrar, em cada local que você estiver, a cada vida que você compartilhar, a cada vida que você conversar, lá você é um canal de transformação. E a cada vida que Jesus vai alcançando, Ele vai então mudando aquela geração. E quando a geração é modificada, nós mudamos a cultura. Por isso que nessa noite eu quero falar com você como discípulos que são agentes reais de transformação. E você precisa ter essa música na cabeça, que você é pobre, cego e perdido. Sem Deus, nós não conseguimos fazer nada. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo a Filemon. Carta do apóstolo Paulo a Filemon. Nós vamos ler a partir do verso 1. A palavra do Senhor fala assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você na sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor para com todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que, no seu lugar, me ajudasse enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo
e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você tivesse ele de volta. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. E se ele te prejudicou em algo, ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício, por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Faltaram aí um pouco mais de 5 versos para você terminar de ler a carta de Filemão. Eu deixo esses 5 versos para você ler em casa, enquanto você espera a pizza ou o lanche para comer ou a janta fica pronta. E eu quis ler todo esse texto com você porque nós precisamos aprender a ler a palavra do Senhor como ela é escrita. E as cartas do apóstolo Paulo são cartas. Talvez alguns de vocês não viveram a época das cartas. Muitas pessoas viveram essa geração. Muitas pessoas namoravam através das cartas. E você, quando recebia uma carta, você não lia um parágrafo e depois dizia, eu vou ler o resto do parágrafo depois. Não, você lia toda a carta. E faz algum tempo que eu tenho procurado, quando eu vou ler uma carta do apóstolo Paulo, ler assim, num tirão. Ler como se Paulo estivesse escrevendo aquela carta para mim. Isso nos traz uma visão global daquele escrito. Essa carta do apóstolo Paulo, escrita a Filemão, ela pode ser enquadrada em 2 tipos de carta. Ela pode ser enquadrada nas cartas pastorais do apóstolo Paulo, das cartas de prisão, do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo aqui estava preso. Se você voltar na sua Bíblia e ler Atos, você vai ver que Atos dos Apóstolos se encerra com a prisão do apóstolo Paulo. Lá ele está preso. As cartas da prisão é as cartas aos Colossenses, a carta aos Efésios e a carta de Filemão você pode inserir junto. Lembrando que Paulo recebe visitas e essa visita sempre vai trazer algum problema para que o apóstolo Paulo possa responder. Então, Paulo aqui recebeu as visitas de um cara chamado Epáfras. E Epáfras, ele vai conversar com o apóstolo Paulo para falar sobre os problemas das igrejas em Laodiceia, sobre as igrejas em Colossos. A carta à igreja de Laodiceia nós perdemos. Nós sabemos que o apóstolo Paulo escreveu, mas nós não tivemos acesso a essa carta. Mas a carta aos Colossenses nós tivemos um acesso. Eu, particularmente, não gosto de colocar essa carta como as cartas da prisão do apóstolo Paulo, e sim num outro grupo de cartas, que são as cartas pastorais do apóstolo Paulo. As cartas pastorais do apóstolo Paulo são aquelas cartas que ele escreve para um indivíduo específico, como ele escreve para Timóteo 2 vezes, como ele escreve a Tito, e aqui eu coloco também essa carta que ele escreve a Filemão. Por quê? Essa igreja que o apóstolo Paulo está falando, que se reunia dentro da casa de Filemão, é a igreja dos Colossenses. E lá na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo já fala sobre os problemas entre servos e senhores. Quando você lê a carta aos Colossenses, Paulo lá escreve dizendo, olha, o servo deve honrar ao seu senhor como se fosse a Deus. E ele começa a escrever sobre essas coisas, sempre resolvendo os problemas. Mas, nesse momento, o apóstolo Paulo escreve a carta aos Colossenses e manda uma carta específica para Filemão. Por isso que eu acho que essa carta se enquadra muito mais numa carta pastoral, como se Paulo tivesse uma mensagem para a igreja de Colossenses, uma mensagem que a igreja deveria seguir, e agora também tem uma mensagem para Filemão, dizendo, Filemão, tem coisas que você precisa aprender que você ainda não compreendeu. E nessa noite eu quero falar com você sobre essa relação. É uma tríade relacional. É o apóstolo Paulo se relacionando com Onésimo, é o apóstolo Paulo se relacionando com Filemão, e é o relacionamento de Filemão com Onésimo. E nessa tríade relacional, a gente aprende 5 coisas. 5 coisas muito importantes, meu irmão. Se você quer ser um discípulo de Jesus na cidade de Pelotas, se você quer ser um agente de transformação realmente, para que Pelotas se dobre ao Senhor Jesus, você precisa cuidar dessas arestas na sua vida. Não fique preocupado, eu sei que você tem tempo limitado e eu não vou pregar sobre os 20 versos que eu acabei de ler, mas eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, porque nós vamos passear por eles agora. A primeira coisa que eu queria que você guardasse nesse texto, a primeira aresta que você precisa parar, o primeiro cuidado que você precisa ter,
se você quer ser um discípulo de Jesus, um agente de transformação, é valorizar os seus relacionamentos. Olha o que o verso 5 fala. Porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e no seu amor para com todos os santos. Paulo está dizendo para Filemão, eu ouço falar da sua fé em Cristo e também do seu amor para com todos os santos. Nós precisamos aprender a valorizar os relacionamentos. Se relacionar um com o outro, o relacionamento que nós temos com Deus é um projeto desde o Éden, meu irmão. Se você volta a sua Bíblia lá em Gênesis, você vai descobrir que Deus sim desejava se relacionar com o homem, estar em relação com ele. Porque lembra que Deus, ele entra no jardim, o homem já pecou, mas Deus entra no jardim e ele vai procurar Adão. O texto nos traz a ideia que Deus fazia isso continuamente. E mesmo sabendo que Adão havia pecado, mesmo sabendo que Adão havia desobedecido a sua palavra, mesmo tendo essa certeza no coração, Deus entra no jardim e chama: Adão, cadê você? Então a relação que nós temos com Deus, ela é iniciada lá no Éden. A relação que nós temos um com o outro também é iniciada no Éden. Porque Deus, ele olha para o homem e fala assim: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus olhou para Adão e viu que a relação com Deus era importante, mas que também era necessário uma relação com um par igual, com alguém igual, com um outro ser humano. Por isso que ele cria Eva. E algo que você ainda pode aprender desse contexto de Gênesis é que quando nós não temos uma boa relação com Deus, o nosso relacionamento com o próximo ele é prejudicado. Preste atenção. Enquanto não havia pecado, a relação do homem com Eva era boa. A partir do momento que Adão desobedece a Deus, a sua relação com a mulher também começa a ficar prejudicada. Tem a primeira DR na Bíblia. Adão chega para Deus e fala: a mulher que o Senhor me deu, ela é o problema. Paulo aqui está olhando para Filemão e ensinando Filemão que ele precisa cuidar dessas duas áreas da sua vida. Cuidar do relacionamento que ele tem com Deus, porque um relacionamento com Deus profícuo, um bom relacionamento com Deus, vai fazer com que os relacionamentos que ele tenha com o próximo sejam influenciados. Algumas semanas atrás eu fui questionado e eu estou até hoje tentando responder essa pergunta. Pastor, será que nós estávamos gerando uma igreja de Jesus? Ou nós estávamos gerando igrejeiros nesse momento da pandemia? E a minha primeira resposta para a pessoa seria muito natural. Nós estávamos gerando discípulos de Cristo Jesus. Mas depois de 2 semanas refletindo e com essa pergunta na minha mente, eu fiquei com algumas dúvidas. Porque muitas pessoas tiveram a sua fé esfriada por conta desse distanciamento. Muitas pessoas não sabem cantar ao Senhor se não tem um grupo de louvor tocando. Muitas pessoas não sabem estudar a palavra de Deus se não tem um pastor para ensinar. Muitas pessoas não sabem como orar se não estão na igreja, porque acham que a igreja é algo mais sagrado. E essas pessoas que tiveram a sua fé esfriada nesse período, eu tenho certeza que são igrejeiros. São pessoas que precisam da igreja para que a sua fé seja avivada. Quando, na verdade, eu e você fomos chamados individualmente para ter uma relação com Deus. Deveria ser natural o processo de cantarmos louvores ao Senhor. Não é o que ensinamos para os nossos filhos? Quando nós ouvimos os passarinhos cantar, lá em casa pelo menos é assim. Os passarinhos estão louvando ao Senhor. Por que nós não louvamos ao Senhor sem estar na igreja? Por que a nossa vida de oração diminui se nós não tivermos as reuniões de oração durante a semana, se não estiver com outro irmão? Por que muitos não conseguem fazer o culto familiar? Ou seja, não conseguem sentar com a sua família e ler um trecho das Escrituras, orar e aprender? Porque são igrejeiros. A sua relação não é com Deus, a sua relação é com a igreja. Por isso que o apóstolo Paulo aqui, ele salienta bem essa ideia, dizendo: Filemão, você precisa cuidar do relacionamento que você tem com Deus, da fé que você tem em Cristo Jesus. E depois ele termina o versículo dizendo: mas eu também sei da relação que você tem com o próximo. Se você não tem uma relação com Deus, meu irmão, a sua relação com o próximo vai ser difícil. Você não vai amar a sua esposa da maneira que você tem que amar.
Você não vai amar o seu filho da maneira que você precisa amar. Você não vai amar o seu marido da maneira que você precisa amar. Você não vai amar o seu pastor do jeito que você precisa amar. Puxando a brasa para o meu assado. E eu estou falando só de gente que você gosta. Como falar para você então amar o próximo que está lá fora? Que você não conhece. Que você não sabe a vida dele. Porque você também foi chamado para amar ele. E você só vai conseguir ter essa relação, esse investimento de tempo, se você tiver um investimento de tempo com Deus. Relacionamento, meu irmão, sugere tempo. Como está o seu tempo na relação com Deus? Como está o seu tempo na relação com o próximo? Nunca numa geração tivemos tanto acesso às pessoas, mas também nunca numa geração estivemos tão distantes uns dos outros. Por isso que a primeira verdade que eu quero que você guarde nessa noite é: valorize os seus relacionamentos. Segunda ideia, meu irmão, tenha uma fé operosa. Olha o que o apóstolo Paulo fala a Filemão no verso 6. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está aqui dizendo para Filemão assim: Filemão, eu estou orando para a sua vida para que a sua fé seja por completo. Para que a sua fé tenha um início, um meio e um fim. Para que a sua fé atinja todas as esferas da sua vida. Ou como eu coloquei aqui, para que a sua fé seja uma fé operosa. Nós não somos como os judeus. Nós temos uma religião. Você responde ao censo dizendo: eu sou católico, eu sou espírita, eu sou umbandista, eu sou cristão. O judeu, ele era judeu. A vida dele era uma vida de relação com Deus. A vida dele era uma vida de fé. E por conta dessas partições que nós fazemos na nossa vida, a nossa fé às vezes não é operosa. A nossa fé não sai das paredes da igreja. Quantas e quantas vezes, e quantas pessoas eu conheci que são fervorosas na oração, são fervorosas quando estão nas vigílias, são fervorosas quando estão nas reuniões de oração, são fervorosas em todos os lugares. Mas segunda-feira a fé acabou. Segunda-feira Cristo já não faz mais parte da vida. E nós passamos, todos nós passamos por isso. Sabe quando? Quando a ansiedade bate na nossa porta. Quando as dificuldades batem no nosso coração. Você pode até saber na sua cabeça que Cristo, Ele é o Senhor. Aliás, você como um presbiteriano deveria saber. Base da nossa teologia. Deus, Ele é soberano. Ele governa sobre tudo. Ele governa sobre todos. Nada está fora das suas mãos. Mas quando falta dinheiro, parece que Deus não está cuidando da minha conta bancária. Quando a saúde é afetada, parece que a minha vida não está nas mãos do Senhor. Quando o mundo se torna caótico por causa de um vírus, parece que o Covid pegou Deus de surpresa. Você precisa ter uma fé operosa. E eu quero usar uma história que você já deve ter ouvido de tantos pastores. Um exemplo que vários pastores já usaram nos seus sermões. Um pastor orava para que chovesse na sua terra. Normalmente essa história é contada falando do Nordeste, mas a gente está vivendo isso aqui. Está faltando água aqui em Pelotas também. E depois de orar fervorosamente na sua comunidade, clamando que Deus derramasse chuva, ele sai pela porta da igreja e quando ele está saindo, uma criança puxa o seu casaco e fala assim: pastor, o senhor não está esquecendo nada? Não. Minha Bíblia está aqui, celular, chave. Não. O senhor está esquecendo o guarda-chuva. O senhor não orou para que chovesse? Quantas vezes as nossas orações são assim? Nós oramos e temos a ousadia de quando vamos falar, dizer: ai pastor, eu sinto que a minha oração não está passando do teto. Não é que a sua oração não está passando no teto, é que no fundo você não acredita naquilo que você está orando. Você pede para descansar, mas você não descansa. Você pede para Deus agir, mas você quer que Ele haja da sua maneira. O apóstolo Paulo está dizendo ao Filemão: tenha uma fé operosa. Não só dentro da sua casa, não só na igreja, mas na sua vida. Como é a fé para você?
Talvez você saiba muito aqui. Talvez ela esteja muito no seu coração, te emociona. Mas e no dia a dia? Nas coisas mais triviais. Lembra qual foi o primeiro milagre de Jesus? Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Bodas de Caná. O que Jesus faz? Transforma a água em... E daí pegou no ponto, né? Pastor, pode beber vinho, não pode? Deixa que o presbítero Kleber responde para você depois. Né? O que é mais importante? A cura de uma pessoa ou colocar vinho num casamento? O que é mais importante? Alimentar os pobres ou colocar vinho num casamento? O que é mais importante? Salvar a sua vida do inferno ou colocar vinho num casamento? Eu sei que se você é coerente, você disse todas as outras respostas, menos colocar vinho no casamento. Mas foi o primeiro milagre de Jesus. E muitos teólogos perdem o seu tempo discutindo se era vinho, se Jesus transformou água em suco de uva, se pode ou não pode tomar vinho, e perdem a essência do texto. A essência do texto quer nos dizer que Jesus cuida até mesmo das coisas triviais no nosso dia a dia. Ah, pastor, mas se voltasse casamento, como eu já vi pastores falando, né, ia acabar a alegria da festa. Ia ter casamento igual, meu irmão. Ia acontecer. Eu não conheço ninguém que casou e que não teve um BO no casamento. Noiva que atrasa, vestido que rasga, pessoal da filmagem que não chega, comida que está salgada. Sempre tem um BO. Mas você está aí, casado, bem belo. Jesus estava cuidando de algo simples, para nos ensinar que Ele também cuida das coisas simples da nossa vida, dos mimos no nosso coração. Mas nós precisamos crer nisso, ter uma fé operosa. Terceira ideia que eu queria que você guardasse, verso 7. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, está falando de Filemão, tem reanimado o coração dos santos. Terceira ideia, seja influente. O apóstolo Paulo aqui está falando sobre a influência que Filemão tinha tanto na vida do apóstolo Paulo, quanto nas pessoas que se relacionavam com ele. Provavelmente a irmã Áfia, que nós lemos lá no começo, seja a esposa dele. Provavelmente Arquipo, que nós lemos no começo, seja filho de Filemão. E provavelmente Arquipo era o pastor que cuidava da igreja na ausência de Epáfras. Mas Paulo está dizendo aqui para Filemão, você precisa ser influente. Hoje nós vemos na era digital. Você deve ter o seu youtuber domesticado, o seu youtuber de estimação. Muitos pastores, e eu fui um deles nesse processo da pandemia, nós precisamos nos tornar youtubers da fé, digital influencers. Nós não estávamos nessas redes, mas agora nós precisamos estar, porque há o distanciamento. Mas é interessante que tem pessoas, por exemplo, na nossa comunidade, que estão ouvindo a palavra do Senhor lá em Arroio Grande. Já está vindo na nossa igreja. Eu não conheço. Tem gente que ouve as nossas lives do Rio de Janeiro. Eu não conheço. Não é esse tipo de influência que Paulo aqui está falando. Não é uma influência que não tenha relacionamento. Não é uma influência qualquer e barata. Não é uma influência sobre a roupa que você usa, sobre o time que você torce, sobre a escolha de profissão que você tem. É a influência de Cristo Jesus. Paulo está lembrando aqui, Filemão, que em todas as áreas da sua vida, em todos os momentos da sua vida, quer dentro da igreja, quer fora da igreja, Filemão estava influenciando a vida das pessoas com Cristo. Para tudo era motivo Filemão falar de Cristo. Em tudo, Filemão trazia ânimo para o coração das pessoas por causa da sua relação com Cristo Jesus. É esse tipo de influência que eu e você precisamos ser. Tem pessoas que exercem a sua influência com um grande número de pessoas. Tem pessoas que têm o seu microcosmo, talvez só a sua família. Tem pessoas que vão exercer a sua influência somente sobre a vida de uma pessoa. Mas se eu e você somos discípulos de Jesus, existe alguém nesse mundo que você precisa apresentar Cristo Jesus e imprimir no coração dessa pessoa
tudo aquilo que você tem de Cristo no seu coração. Ser influência. Por isso que quando nós falamos sobre discipulado, na nossa comunidade, quando nós falamos de discipulado, não existe um discipulador. Não existe um mestre. Existem 2 discípulos caminhando juntos. Em algumas coisas, um discípulo é mais maduro. Em outras, o outro é mais maduro. E à medida que eles vão caminhando, Cristo vai sendo gerado no coração deles. É assim que as coisas funcionam. E aí eu quero lembrar você de uma aplicação bem simples. Quando minha mãe anda de carro comigo, ela fala que a maneira que eu apoio as minhas mãos no volante é muito parecido ou é igual à maneira que o meu pai apoia as mãos no volante. Mas eu dirijo um pouco melhor que o meu pai. Mas a maneira de apoiar as mãos é igual. Eu nunca tive um curso com meu pai, olha, senta aqui do meu lado para que então você vai aprender como dirigir e como apoiar a mão no volante. Mas influenciou a minha maneira de dirigir. Ficou impresso no meu subconsciente e no momento que eu comecei a dirigir, foi a maneira que eu encontrei mais fácil para eu poder dirigir, pilotar um carro. É anos. Os meus filhos, eles já param quando eles estão relaxados da mesma maneira que eu. Talvez você está acostumado a conviver com o pastor Rodrigo, com o reverendo Rodrigo. Mas graças a Deus na nossa comunidade tem pessoas que estão acostumadas a conviver com o Rodrigo já. E daí na minha intimidade, quando eu estou relaxado, normalmente eu paro assim, ó, com o pezinho erguido. Você que está aí na live não está vendo. Os guris já fazem igual. E eu nunca cheguei para os guris e fiquei com uma reguinha batendo no joelho deles, ó, erga a perna. É influência. Você convive e à medida que você vai convivendo com as pessoas, algo seu começa a transparecer na vida das pessoas. É óbvio que Paulo aqui não está falando da maneira de dirigir. É óbvio que Paulo aqui não está falando da maneira de parar. É óbvio que Paulo aqui está falando de Cristo. Lembrando, Filemão, que a maneira que ele serve a Cristo anima o coração das pessoas que estão à volta dele. Influencia as pessoas que estão na volta dele. Que bom seria, meu irmão, se todos nós fôssemos assim. Se todos nós fôssemos discípulos do Senhor e as pessoas que chegassem na nossa volta, ao sair da relação, levassem Cristo. Na maneira que a gente fala, na maneira que a gente age, na maneira que a gente está com elas. Falei um pouco sobre Filemão e agora eu quero falar com você sobre Onésimo. Então fique aí com seus olhos a partir do verso 10 do que nós lemos. Olha o que o apóstolo Paulo fala do verso 10 e verso 11. Apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. E o que eu quero que você guarde é algo muito simples. Todos nós temos um passado. Todos nós temos um passado. Só que o grande problema dos nossos dias é que nós queremos trazer o nosso passado para o nosso presente. E o lugar do passado é lá atrás. Paulo, ele começa a falar das mazelas e das coisas erradas que Onésimo faz. Olha o currículo de Onésimo. Fugiu, roubou, estava preso, era um presidiário. E o apóstolo Paulo faz um elogio que eu e você não gostamos de receber. Antes ele era inútil. Já pensou? Põe na sua timeline, eu sou um inútil. Põe no seu currículo para ver se você vai arrumar emprego, você dizendo, eu sou um inútil. E o apóstolo Paulo fala do passado desse homem, mas lembra agora Filemão, antes ele te era inútil, porém agora ele é útil, tanto para você quanto para mim. Quando nós fazemos a exegese do texto, nós descobrimos que a palavra Onésimo significa útil, e que Paulo aqui está fazendo um jogo de palavra. Mas a aplicação é muito simples, todos têm um passado. Algumas semanas atrás, estava olhando televisão em casa, estava vendo o jogo do Inter contra o Barcelona, e eu quero confessar meu pecado aqui para vocês. Eu sequei. Vai que o Gabiru não faz aquele gol. Vai que o Inter não ganha. Mas sabe o que eu descobri? Você não muda o passado. Não tem como alterar o passado, porque ele está lá. Quer ver algo que machuca os pelotenses?
E fica tranquilo, porque eu tenho um pelotinho em casa. Então, quando eu falo dos pelotenses, estou falando do meu pelotinho também. Os pelotenses não gostam de falar que nos casarões aqui do centro, lá embaixo, no subsolo, ainda tem as ferramentas que eram usadas para torturar os escravos. E muitos pelotenses querem esconder esse passado. Meu irmão, passado você não esconde. Passado você olha e aprende, para não fazer de novo. Negar o seu passado é negar o aprendizado que ele te trouxe. Por isso que o apóstolo Paulo aqui fala para Onésimo e fala para Filemão quem Onésimo era e quem ele se tornou em Cristo Jesus. E aí eu quero, na aplicação desse ponto, abrir o meu coração para você. Em meados de 94, 95, Deus alcançou a minha vida para Cristo Jesus. Eu tinha de 9 para 10 anos nesse período. Uma quarta-feira fria, fui à igreja presbiteriana de Canoas, o pastor Gidiel pregava. Naquele dia eu aceitei Cristo, ou conheci Cristo Jesus. Eu não tinha um bom futuro para a minha vida, tanto pela parte do meu pai, tanto pela parte da minha mãe. Ambos eram umbandistas. O meu avô paterno tinha um centro de umbanda na hora que você entrava no terreno dele. Para eu poder visitar o meu avô na Casa dos Fundos, precisava passar pelo centro de umbanda. E daí você pensa assim, nossa, que legal. O pastor Rodrigo foi chamado na infância. Mas na minha juventude eu vivi algo que muitos vivem ainda hoje, que é você viver uma vida dúbia com Deus. Domingo à noite você é uma coisa, na segunda-feira você é outra. Domingo à noite você é um baita crente, na sua faculdade, na sua escola, no seu local de trabalho, as pessoas nem sabem que você é crente. E se souber, vão ficar envergonhados pelo testemunho de vida que você tem. Até que nos meus 18 para 19 anos, num culto de final de ano, eu fiz uma oração para Deus, dizendo, Deus, eu estou cansado disso. Ou o Senhor realmente comprou a minha vida e me chamou, e eu vou para o céu, e aí eu quero viver como cristão, ou eu vou jogar tudo para o ar e acabou. Estou desde os meus 8 anos de idade ouvindo sobre igreja. E ali eu falo para as pessoas, ali foi o momento da minha conversão. Já convivia com Cristo há 10 anos quase. Mas a partir dali a minha vida começou a mudar. E daí você pode parar e pensar assim, nossa, que legal o testemunho do pastor Rodrigo. Agora na juventude servindo ao Senhor. Aos 18 anos, 19, conheci a Dani, casamos. Alguns anos depois fui para o seminário. Voltei do seminário para o Rio Grande do Sul com um sonho. Há uns 10 anos atrás. E meu primeiro ano de ministério foi frustrante. Foi frustrante. Tive vários problemas com a comunidade que estava pastoreando. Tive vários problemas com a minha esposa. Tive vários problemas na minha vida pessoal. Eu encerro o meu primeiro ano de ministério frustrado, sendo disciplinado pelo presbitério, tendo que aceitar a ideia de ser pastor auxiliar numa igreja, e sair do seminário todo feliz, porque todo seminarista sai do seminário com a síndrome de Jesus Cristo. Nós achamos que nós sabemos tudo. Nós achamos que nós podemos mudar a igreja, mudar as vidas. E logo você chega na realidade. Passei então os próximos 3 anos na igreja da Zenha, igreja onde o Senhor converteu o meu coração. Até que no ano de 2015 Deus me trouxe para a nossa comunidade, aqui já estou há quase 6 anos já. Mas o pastor que chega aqui já é um pastor diferente. Se você lembra, em dezembro de 2014 eu estive aqui na igreja. Eu era o 3º candidato. Esses dias eu estava conversando com o Kleber sobre isso. Não era nem o candidato do conselho e nem o pastor que a igreja queria. E caiu no meu colo a igreja. O conselho teve que me aceitar. A igreja também. Em janeiro, no primeiro final de semana, eu estava aqui para pregar e fazer a ceia. E se você estava aqui naquele dia, você vai lembrar de algo que eu disse. Pode ter certeza absoluta que eu vou machucar você. Que eu vou frustrar você. Porque eu sou um miserável pecador, carente da graça de Deus. E quando isso acontecer, eu quero que você esteja tão forte que você possa me ajudar a reerguer. Porque foram os anos do meu passado que me ensinaram que nunca fui eu.
não é a minha aptidão, não é a minha maneira de falar e nem de pastorear. Sempre foi a graça de Cristo Jesus. E por isso que, assim como o apóstolo Paulo falou, eu tenho a plena liberdade para falar para você: eu sou o maior dos pecadores de vocês aqui essa noite. Mas se tem graça para mim, há graça para você também. Nós temos um passado, todos nós temos. E é óbvio que você ouviu aqui a versão pocket do meu passado, a versão aprovada para menores de 18 anos. Ficarei completamente à vontade de falar sobre cada detalhe com você. Porque cada vez que eu falo das coisas horrendas que eu pude fazer, eu também posso falar que mesmo sendo assim, a graça de Cristo me alcançou. E hoje eu posso ser diferente. E com certeza, o que eu falei há 6 anos atrás, eu falo para você nessa noite de novo. Um dia eu vou falhar com você. E no dia que eu falhar com você, por favor, me ajude a consertar o meu coração. Porque sempre há esperança. Houve esperança para Onésimo, houve esperança para Filemon, houve esperança para o apóstolo Paulo, houve esperança para o pastor Rodrigo, há esperança para a sua vida. E aí eu quero te falar a quinta coisa que eu quero deixar para você nessa noite. A palavra de Deus fala no verso 15 assim: talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo como um irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Quinta verdade que você precisa aprender aqui, baseado na vida de Onésimo: creia no poder transformador do Evangelho. Creia no poder transformador do Evangelho. Eu comecei a mensagem desafiando você a ser um agente real de transformação. Ser um discípulo de Jesus e no local que você estiver, você transformar a realidade. E agora eu quero conduzir ao final dessa mensagem lembrando você: nunca foi você. Nunca será você. O poder não é seu. O poder nunca será seu. Porque o poder de transformação na vida do homem está no Evangelho de Cristo Jesus. E aonde o Evangelho de Cristo Jesus é pregado, aonde o Evangelho de Cristo Jesus chega, em cada coração, em cada vida, em cada família, em cada cidade, em cada local, há transformação. Não pela força dos homens, mas pela força do Evangelho. Do Evangelho. Por isso que nós precisamos lembrar daquela canção que cantei no começo. Eu só faria uma outra tradução, uma outra versão. Eu continuo sendo pobre, cego e perdido, se não tiver Deus na minha vida. Posso passar minha vida inteira na igreja e estar cego, pobre e perdido, se Cristo não estender a mão dele para mim. Nunca foi o apóstolo Paulo, sempre foi o Evangelho. Nunca foi Filemon, sempre foi o Evangelho. Nunca foi Onésimo, sempre foi o Evangelho. É o Evangelho que tem poder para transformar a vida da sua esposa, do seu esposo. É o Evangelho que tem poder para transformar o seu casamento. É o Evangelho que tem poder para transformar a sua faculdade. É o Evangelho que tem poder para transformar o seu local de trabalho. É o Evangelho que tem poder para transformar o mundo caótico que hoje nós vivemos e trazer paz novamente. É o Evangelho. Nós somos somente ferramentas. E aí eu conduzo ao final, você lembrando que o Evangelho transforma vidas. E se ele transforma vidas, ele vai transformar realidades sociais. E se ele transforma realidades sociais, ele também vai mudar a cultura. E eu quero concluir lembrando a oração do apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, capítulo 5. Não precisa abrir, preste atenção. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus e nos confiou o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em consideração as transgressões dos homens, e nos encarregou da mesma mensagem de reconciliação. Portanto, somos embaixadores
como se Deus, através de nós, exortasse. E aí Paulo usa uma expressão que ele costuma usar quando ele vai chamar a atenção nas suas cartas. Aqui a NVI colocou como suplicamos, mas você podia traduzir como rogo-vos. E ele fala assim: assim suplicamos-vos por Cristo, reconciliem-se com Deus. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça. Essa carta é escrita antes da carta a Filemão, e Paulo já falava que era o evangelho que transformava. Paulo fala para Filemão e para Onésimo e para os seus leitores que a reconciliação que é em Cristo pode mudar a vida deles. E nessa noite eu falo a mesma coisa para você. Nós somos mensageiros da reconciliação. Se Deus resolveu o maior problema que nós tínhamos, que era a nossa briga com Ele, Ele pode trazer reconciliação para os nossos relacionamentos. Na segunda-feira, a mensagem que Pelotas precisa ouvir, no seu local de trabalho, na sua faculdade, na sua família, é que sim, há esperança para eles. Há reconciliação, não por causa de você e nem por causa deles, mas porque Cristo já pagou o preço. Então, meus irmãos, Deus usa pessoas que reconhecem que não são nada diante dEle e que confiam cabamente no glorioso e transformador poder que há na sua palavra. Portanto, aquele que deseja servir a seara de Deus precisa compreender que ser um discípulo de Cristo é ser simplesmente um instrumento real e exponencial de transformação profunda para todos e em todos os lugares. A reconciliação do homem com Deus em Cristo. E as nossas vidas precisam evidenciar essa reconciliação. Essa semana, usa a sua vida para reanimar a fé de alguém. Mandar uma mensagem, orar. Paga o almoço para alguém. Não, pastor, a gente não pode almoçar junto, você não gosta de pedir lanche? Pede o lanche. Em vez de mandar entregar na sua casa, manda entregar na casa de alguém. Para ter a fé aquecida. Para Deus usar a sua vida para transformar as realidades. E eu tenho certeza que o dia que a nossa fé se movimentar por essa cidade, não só mais de palavra, não só mais de cabeça, mas nas nossas ações, Pelotas vai se curvar ao Senhor Jesus Cristo. E aí nós vamos começar a viver aquilo que nós estamos orando há tanto tempo, o avivamento de Deus. Baixe sua cabeça, vamos orar? Deus, obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor faz coisas que excedem a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar. A ação do Teu Espírito Santo é poderosa. O Senhor reconciliou Paulo contigo. Paulo foi um mensageiro dessa reconciliação. O Senhor reconciliou Onésimo contigo através de Paulo. Onésimo se tornou, Deus, um proclamador dessa reconciliação. Todos nós que estamos aqui, aqueles que nos assistem pela internet, também têm essa oportunidade nesse dia de reconciliar com o Senhor, de voltar ao caminho do Senhor e a partir de amanhã fazer diferente, ser diferente, proclamar essa cidade tão carente, tão sem esperança, que agora há esperança em Cristo Jesus. É através de Cristo Jesus que o homem pode se reconciliar com Deus. Por isso, Deus, aplica essa mensagem no nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus que eu oro.